O tema recuperação judicial se tornou uma pauta recorrente nos debates jurídicos e também no agro. Recentemente, a AproSoja manifestou publicamente a insatisfação com parte da proposta da emenda 11 ao projeto de lei 6229 de 2005, que está em tramitação no Congresso. O texto trata dos mecanismos em torno da recuperação judicial decorrentes de dívidas da atividade rural. A nossa companheira lá em São Paulo, a Sara Kirchhoff, conversou sobre o assunto com o Tiago Rocha, ele que é consultor da AproSoja. Veja o que ele disse sobre o tema. Isso mesmo, eu vou conversar pela internet com o Tiago Rocha, da AproSoja, sobre essa questão do PL, né, o projeto de lei 6229 de 2005, e que está tramitando na Câmara Federal e trata dessa questão da recuperação judicial. Tiago Rocha, eu começo te perguntando quais que são os principais pontos de insatisfação da AproSoja e dos seus associados em relação ao projeto que tramita em Brasília. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara, olá aos telespectadores. Bom, primeiro é importante frisar que a AproSoja, como toda a sociedade, ela demandava uma reforma na Lei de Recuperação Judicial e Falências, a 11.101 de 2005 também, até por a gente estar acompanhando aí muitas questões relativas a recuperações judiciais através dos canais de comunicação, enfim, havia essa necessidade realmente de se fazer uma reforma completa. O novo cenário que se coloca agora em debate é com a apresentação do relatório no último dia 18 pelo deputado Hugo Leal, em que ele absorveu a emenda 10 do deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente deputado Alceu Moreira, com a sua emenda, ele objetivou, primeiro, possibilitar ao produtor ingressar com um regime especial de recuperação judicial, nos moldes em que já as micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, conseguem fazer, e também regulamentar o ingresso do produtor rural pessoa física à regra geral da 11.101. Inicialmente, cabe dizer que algumas das alterações trazidas por essa emenda são bastante positivas, outras precisam de bastante atenção e outras até podem ser suprimidas para evitar aí, que as empresas sejam beneficiadas em detrimento dos produtores. Então, o que a gente pede, na verdade, é equilíbrio. Certo. E nesse momento, o que você acha que poderia ser feito em relação a isso, né, para contentar aí todos os produtores, né, que são os impactados de fato? E quais são as perspectivas para que isso aconteça de fato, Tiago? A emenda, ela traz, dentre outras coisas, a obrigação para o produtor, que o produtor tem que fazer balanço patrimonial, que é uma obrigação acessória fiscal hoje, à qual ele não está submetido. Nós não vimos muito valor prático nesse tipo de livro, já que o livro Caixa Digital associado ao imposto de renda seriam instrumentos suficientes para uma boa análise financeira orçamentária. Todavia, a inclusão do produtor ou a possibilidade do produtor acessar um regime simplificado nos moldes dos microempresários, dos empresários de pequeno porte, ele é bastante positivo. Ele é positivo para os credores, que obviamente tem um processo muito menos oneroso, à medida que já está fixado em lei que os valores a serem pagos para um administrador judicial tem o teto de 2%, ele não precisa convocar uma Assembleia Geral de Credores. Por outro lado, o parcelamento máximo é em 36 meses e o primeiro pagamento após 180 dias no máximo. Então, além, é claro, da correção desses valores pela taxa Selic. Então, para os credores, esse modelo simplificado é a oportunidade de você resgatar um produtor que está tendo uma dificuldade ali financeira moderada e, por outro lado, ao produtor parcelar, né, sem ter aquela imposição, de repente, de um grande credor querendo cobrar juros astronômicos. Por outro lado, o valor que foi estipulado como teto para inserção nesse regime especial foi de 4,8 milhões de dívidas, né? E quando a gente olha para os Estados Unidos, onde o regime especial para recuperação judicial do produtor rural pessoa física permite inserir até 10 milhões de dólares, ou seja, em alguns momentos aí nós estamos na casa de quase 60 milhões de reais. Os produtores têm um regime totalmente simplificado. Então nós acreditamos sim que é possível alterar esse valor para 10 milhões. 10 milhões de reais aí, no caso. 10 milhões de reais de dívida, porque isso vai ser muito bom para os credores, que eles vão ter previsibilidade,
e, por outro lado, para os produtores também, que não precisam entrar numa regra geral, aí, às vezes, de 10 anos de parcelamento. Olha, mas é importante frisar outra coisa. Quando você olha o regime de micro e empreendedores de pequeno porte, eles têm uma diferença de um pequeno produtor, porque o uso de recursos para um custeio de safra, ele é muito grande, ele é muito alto, então você não consegue colocar os dois ao mesmo, na mesma linha de comparação. A outra questão é que os parcelamentos mensais, eles não estão ligados à lógica do negócio agrícola. Então, precisa ali haver um parcelamento pelo menos anual. A gente entende que 10 milhões para pagar em 5 anos, com a primeira parcela em 180 dias, com pagamentos anuais corrigidos a Selic. Isso daí ficaria completamente adequado ao produtor rural. O outro ponto bastante interessante e importante frisar é que o crédito oficial ele veio como extraconcursal, ou seja, como não abrangido pela recuperação judicial. Para a gente, isso daqui é um equívoco. Por quê? Porque quando o produtor vai buscar esse crédito, a instituição financeira ligada ao Sistema Nacional de Crédito Rural faz uma série de exigências, analisa o crédito, pede garantias imobiliárias, enfim. E, por outro lado, muitas vezes ela tem resistência, inclusive, de aplicar as linhas de repactuação de dívidas que são liberadas pelo governo federal e mesmo aquelas cláusulas do Manual de Crédito Rural em caso de catástrofe ou força maior. Então, assim, entendemos que até o texto trouxe ali uma tentativa de dizer, olha, não vai entrar na recuperação judicial desde que tenha sido objeto de renegociação na instituição financeira. Mas na prática nós conhecemos. O que os bancos podem fazer é, convida o produtor, faça uma proposta absolutamente impraticável para a situação financeira dele, momentânea, e aí já considera aquele crédito ali como objeto de uma renegociação. Então já está fora, ele nem renegociou e nem entra na recuperação judicial. E por último, né, mas não menos importante, a CPR. A emenda traz a CPR com liquidação física fora da recuperação judicial. Que é um outro ponto de uma discussão bem grande, né, Tiago? Uma discussão muito grande. Tem muita gente dizendo que isso acabaria com o crédito, tem outro lado, que é os produtores que pedem isonomia, né? E é muito importante ficar claro, a CPR é o título em que está lastreada a maior parte das dívidas de custeio de safra. Tá? Então, assim, à medida que você tira a CPR, basicamente você esvazia a recuperação judicial do produtor rural. E aqui eu não quero me concentrar em fraudes, porque eu acho que a gente não pode trabalhar numa regulamentação desse nível pensando em fraudadores. A gente precisa pensar em quem vai entrar para usar corretamente o Instituto. E a Justiça está aí para punir quem fizer de forma ilegal. Não obstante, observe o seguinte, quantas pessoas físicas, por mais que crie todo esse barulho, quantas pessoas físicas pleitearam o Instituto da Recuperação Judicial? Pouquíssimas. Agora, quantos produtores rurais foram prejudicados por recuperações judiciais fraudulentas, de tradings, de cerealistas, de indústria de fertilizantes, em que eles foram lá e depositaram o seu produto, esperando receber 15 dias depois, elas entraram em recuperação judicial. Então, essa defesa ela não está abarcada. O que a gente pede é, se for fazer uma defesa do produto, daquele produto, né, o credor adiantou um valor, ou um produto para o produtor conseguiu produzir, não teve nenhuma catástrofe climática, né? Sem nenhum problema, então que ele vai ter que pagar. Por outro lado, o produtor que produziu e entregou também a sua safra, essa safra não pode entrar na recuperação judicial daquele que se torna o devedor, porque caso contrário, o efeito danoso sobre outros elos da cadeia serão enormes, sobre aquela região que o produtor adquire os seus insumos, né, os seus empregados, enfim, o efeito maléfico para toda a cadeia é muito ruim. Então, o produtor também precisa ser protegido. A gente não pode olhar apenas para tradings e bancos que fazem muito barulho na mídia e nos esquecer de que os produtores são os maiores prejudicados por recuperações judiciais hoje. Tiago, agradeço a sua participação aqui conosco, viu? Até breve. Eu que agradeço.